Você falou em eleição eleitoral, gostei dessa expressão. Vamos em frente falar da eleição local aqui na municipal, claro, aqui em São Paulo, com a nossa corrida maluca querida aí que segue protagonizando assim episódios emblemáticos para dizer o mínimo. Vamos lá, começando, por que não, por Pablo Marçal, candidato do PRTB. Teve ontem lá no centro de um outro grande programa tradicional de entrevistas e, claro, ele bateu na tecla ali depois de receber as flechadas de tudo que é canto dos jornalistas, dizendo que não é bandido, que não tem nadinha para se curvar para bandido, dizendo tudo isso de uma forma bem empática. E ele lembrou que a acusação de furto qualificado foi prescrita. Quantas vezes a gente já não ouviu isso ao longo do processo eleitoral, porque ele não teria antecedentes criminais e também que ele está em paz com isso. Tudo bem, 20 anos não são 20 dias, mas não deixa de estar ali como uma mancha no histórico pessoal dele. Enfim, eu quero ouvir de vocês aqui o que vocês acharam. Mais uma vez, ele jogando nos termos dele, né, Palumbo? E prosperando. O que você acha? Eu acho que ele desestabilizou todos os repórteres, jornalistas que estavam lá. Ele manda muito bem, né, nesse tete-a-tete, nesse debate aí. Não tem pra ninguém, não. Ele ficou o tempo todo calmo, tranquilo, deixou alguns jornalistas bem nervosos, né, que de uma situação até meio complicada às vezes. Ele manda muito bem, isso aí é indiscutível. Para mim, ele é o melhor debatedor que tem aí nessa campanha aí. Meu caro Mota, não sei se você assistiu, talvez algum corte perto de você. Eu acho que é quase que inescapável hoje em dia com o algoritmo que a gente está diante. Mas, de novo, eu acho que o Pablo Marçal está naquele momento desejado por todos os políticos, né? Que é a famosa expressão, até que muitos usaram na política americana, que é o Happy Warrior, o guerreiro feliz. Parece que ele está aí perambulando, feliz e estamos de volta, inclusive, para você acompanhando aqui o Morning Show, repercutindo todos os últimos movimentos dos principais candidatos à Prefeitura de São Paulo, falando de Pablo Marçal e a performance dele ontem, num dos principais programas de entrevistas desse Brasilzão. Voltando aqui para o comentário do nosso Roberto Mota, é isso, ele parece que está aí realmente com o espírito altivo e realmente com todo o hype em volta dele. O que você acha? De duas coisas, Marinho. Uma delas é uma pessoa com a extraordinária habilidade de comunicação. Não adianta chorar, não adianta ranger os dentes, não adianta chamá-lo do que você quiser ou acusá-lo do que você quiser. A capacidade de comunicação dele é tão superior à dos outros que é como você botar um profissional de MMA para treinar com um garoto de 5 anos. Essa é uma questão. A outra questão é que o eleitor brasileiro está absolutamente de saco cheio de ser controlado, de ser tutelado. A gente não entende esses milhões de regras que regem o processo eleitoral, que parece que mudam a toda hora. Nós somos obrigados a votar em pessoas que não são aquelas que a gente gostaria de escolher, porque essas são as únicas que conseguem passar nesses filtros todos, né? Filtro partidário, tem que ser uma pessoa do sistema, tem que ter conexão. Se você é um cidadão comum e quer se candidatar à Prefeitura de São Paulo, sorte sua, a sua chance é zero, porque você tem que ser primeiro aceito por esse sistema. Então você junta as duas coisas. Um eleitor que está absolutamente de saco cheio e horrorizado com a maioria dos nomes que são colocados para ele, e junta isso com uma pessoa que tem uma habilidade extraordinária de comunicação, é isso que a gente está vendo. Agora, uma coisa que também acho que se torna quase inegável nessa altura, mano, e Jess também, fique à vontade aqui para a gente poder engajar bem aqui, ter um diálogo bem dinâmico, é que Tabata Amaral está sendo reconhecida pela imprensa como, sem dúvida alguma, que está então incomodando em algum grau. Agora tem que combinar com os eleitores e ver se ela vai conseguir converter isso em prestígio eleitoral e em intenção de voto. Mas ela está ganhando notoriedade até nas ruas por ter... Eu diria que a aposta da estratégia eleitoral da campanha de Tabata foi a polarização com Pablo Marçal, né? Então ela, originalmente, Pablo Marçal, na verdade, com a tendência de crescimento, né? Porque ela começou a fazer isso antes dos demais candidatos, ela escolheu que iria polarizar com ele, apostando, na minha visão, na ideia de que ele provavelmente vai se tornar líder das pesquisas. As pessoas que não querem Pablo Marçal vão querer o adversário de Pablo Marçal. No caso, ela busca colar sua imagem como a opositora de Marçal. Se isso ocorrer, ela começa a ser reconhecida nas ruas
E um desafio da Tabata também era o seu pouco conhecimento pelo eleitor, né? Ela era... O próprio prefeito Ricardo Nunes também tinha um desconhecimento alto entre a população, mas, enfim, o fato é que os vídeos que ela fez para cima do Pablo Marçal pularam da bolha dela, né? Repercutiram para muito além do que o conteúdo dela costumava chegar. Ela começa a ser reconhecida nas ruas. A questão é se ela vai conseguir, de fato, desidratar outros candidatos que continuam à frente dela, a exemplo de Guilherme Boulos. Será que o voto da esquerda em Guilherme Boulos vai migrar para a Tabata nesse desejo de enfrentamento? É algo que só nos próximos capítulos a gente vai conseguir descobrir. E quando veio o fator Marçal aí, veio assim, rasgando tudo que veio pela frente, minha cara Jess, muitos ali tentavam desdenhar só como uma distração histriônica, uma bizarrice circense, mas ela, pelo visto, viu essa bola quicando, viu essa bola se avolumando e, claro, tomou as rédeas ali para si e para fazer esse contraponto. Claro que a eleição, muitas vezes, você vai saber até melhor do que eu, é decidida ali no último momento para ver quem, já na cabeça do eleitor, depois de um esforço ao longo da campanha, mas no momento final a pessoa talvez vai sopesar. Quem é que foi mais enérgico para tentar conter a ameaça, Marçal? Pode ser que ela se dê bem. O que você acha? Acho que é uma excelente análise, André. E por quê? A Tabata, a gente precisa lembrar, ela é uma candidata que ela tem esse background todo do estudo, do propositivo e que agora quer ir para a arena como uma gladiadora. Nós estamos vendo essa política de gladiadores há algum tempo. O Marçal representa muito bem isso, ele está lá para brigar, é muito claro isso. Mas a Tabata, ali naquele debate em que Datena, Ricardo Nunes e o Guilherme Boulos deixaram de ir, ela foi para brigar. E a partir dali, ela desenhou toda a sua campanha eleitoral fez um pouco mais acuado e mais com cara de centro, que já não está com a mesma proposição em relação à linguagem neutra, em relação às drogas, em relação ao aborto. Então, isso pode sim fragilizar para alguns nomes, para alguns grupos de esquerda, a postura dele como mais do mesmo, um cara que não está sendo autêntico. E aí aparece Tabata brigando com Marçal e nessa lógica de ser a inimiga, ela pode sim angariar votos e chamar a atenção cada vez mais, que é o que já está acontecendo. Tanto dos eleitores do Boulos, como também dos eleitores do Datena. Porque o Datena está se mostrando um pouco perdido nesse jogo eleitoral e não está sabendo brigar ali diretamente. Protagonizou uma cena horrorosa com o Marçal no último debate, não está sabendo brigar diretamente. E a Tabata tá. Então, é uma vantagem que ela tem e se ela continuar assim, eu imagino que ela vai conseguir alguns votos. Isso não significa que ela vai estar no segundo turno, cenas para os próximos capítulos. Por que a gente não fala, então, também de Guilherme Boulos, que está ali no pelotão de frente ali dos três mosqueteiros ali, refrego. É o seguinte, não sei se você percebeu, mas ontem, ainda sobre esse tema de rede social que está ganhando uma importância desmedida até nesse processo, a Justiça Eleitoral, rápida no gatilho, determinou a retirada de posts nas redes sociais de Boulos do pessoal que se referia ao prefeito Ricardo Nunes como ladrãozinho de creche. Por outro lado, o próprio Guilherme Boulos teve acesso às redes do próprio Pablo Marçal como direito de resposta e até tirou onda com a ideia de que ele é um invasor, que ocupa a propriedade privada e falou, estamos ocupando aqui as redes do Marçal. Estamos ocupando aqui as redes do Marçal. A Tabata também tomou ele até uma, botou do isso. Ricardo Nunes. Tomou. A Tabata também tomou uma do Ricardo Nunes. Mesmo. Então... Passado o limite, né? Acho que a gente tem que ter limite, tem que ter ética. Eu nunca xinguei nenhum político, não gosto de ficar xingando, não gosto de ficar colocando apelido, mas isso é uma coisa minha, né? E enfraquece qualquer nova tentativa do Boulos, né, Pepe, de tentar trazer para si o argumento de censura nas redes sociais. Porque, enfim, está naquela jogada do que com o ferro fere, com o ferro será ferido, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Todo mundo já teve algum grau de direito de resposta, intervenção da justiça, então meio que esse jogo está zerado. O que você acha? É engraçado, Marinho, que a justiça eleitoral no Brasil ela é muito intervencionista, né? Então, a todo momento você vê a decisão da justiça dando jeito de resposta a candidato, e vai ser assim até o final das eleições, né? Ainda mais considerando uma eleição tão polarizada, tão baixo nível, como essa campanha do município de São Paulo. O Boulos, ele tem uma situação, na minha opinião, tem uma estratégia, porque ele acha que vai estar no segundo turno já. E na opinião do Boulos, né, o segundo turno melhor para ele seria com o Marçal, não é? Todo mundo sabe que o Boulos perderia do Ricardo Nunes, o Boulos provavelmente perderia de outros candidatos, mas com o Marçal, né, numa eleição ainda mais polarizada, com discurso antipolítica, com discurso de ódio, o Boulos teria chance. Então o Boulos está jogando meio quieto, meio atrás, estrategicamente
pensando nos próximos passos, porque ele quer ir para o segundo turno com o Pablo Marçal. Mas, infelizmente, ele está perdendo, na minha opinião, um pouco o timing, né? Porque as eleições são curtas, né? Eleições são um mês para o primeiro turno, um pouquinho mais de um mês e meio para o segundo turno, e às vezes ele não consegue fazer com que a população olhe para ele e veja ele como alternativa viável para São Paulo e viável para combater a antipolítica representada pelo Pablo Marçal. Agora quero ouvir a Jess, quero ouvir o Mota pelo seguinte. Vamos falar do atual prefeito Ricardo Nunes, do MDB, que está tendo que conter dissidências e pessoas pulando do muro para fora da campanha dele, à torta e à direito. Pelo visto, ele vai ter que instituir um comitê de segurança máxima se continuar desse jeito. Mas até vale a pena mencionar aqui, minha cara Jess, um amigo seu, um conhecido nosso aqui desse programa, o vereador Rubinho Nunes. Ele mesmo já debandou para a campanha de Marçal, está fazendo o M à torta e à direito, botou o bonezinho com M. E, inclusive, o próprio Ricardo Nunes, além de oficialmente romper relações com o Rubinho Nunes, demitiu o subprefeito da Lapa, o Luiz Carlos Smith Pepe, que foi indicado pelo Rubinho Nunes. E isso mostra, enfim, que, claro, o Rubinho Nunes faz parte do União Brasil, que faz parte do arco de aliança do Ricardo Nunes, o que prova, sinceramente, que o União Brasil talvez seja o partido mais desunido do Brasil. É verdade. O que você acha, meu caro? Não, eu acho que... Olha como que a política é um ambiente sujo. O vereador indica o subprefeito, que muitas das vezes não mora nem no lugar. Nós já tivemos subprefeito de Cidade Tiradentes que morava aqui em Paraisópolis e nunca foi para lá. E aí ganha esse cargo. Só que o Pepe, ele estava fazendo um bom trabalho lá. Eu moro no bairro. Ele estava fazendo um bom trabalho. Aí a atitude do prefeito acaba punindo o bairro inteiro, porque ele estava fazendo um excelente trabalho. Olha que eu sou um grande crítico, hein? Tem subprefeituras que é uma porcaria, tipo Vila Carrão. É uma porcaria, mas a da subprefeitura lá, pelo menos, está fazendo um bom trabalho. E aí ele pune o povo por causa de uma atitude do Rubinho. Não. Pois é. Jess? Não, é muito engraçado porque ele não foi o único, André. A gente está vendo vários nomes que estão ali na coligação, estão no grupo do Nunes, indo para o Pablo Marçal. Daniel José, nós estamos vendo o Rubinho, nós estamos vendo vários que são candidatos, estão tentando surfar na onda. Só que o que isso mostra? Isso mostra o enfraquecimento do Nunes em relação a esses candidatos que estão mirando no crescimento nas redes sociais. E aí o Rubinho tá fazendo o M, eu imagino que de marmita, quem sabe. Vamos ver se ele não dá uma multa pro Pablo. Mas, de fato, a gente tá vendo aí um desespero, né? Porque, aparentemente, muita gente não quer estar com ele. E agora nós vemos o prefeito Ricardo Nunes tendo que reagir. Mas não podemos ignorar que agora, essa semana, já vai ter horário na TV e que o Ricardo Nunes tem um tempo aí de sobra para fazer campanha, para falar, para passar. Estão falando que muitas peças vão ser críticas ao Pablo Marçal. Então, peças na TV diretas de crítica ao candidato. Então, a gente vai estar vendo aí com atenção. Vamos seguir, então, adiante aqui. Mais um personagem dessa corrida maluca, Zé Luiz da Atena. Ele que, enfim, chegou a ensaiar, partir para cima de Pablo Marçal. Claro, ele que está representando o PSDB, partido com uma longa história vitoriosa até aqui no município, mas passando por uma crise existencial sem precedentes, né? O próprio Datena cancelou a participação na sabatina que seria realizada hoje pela Folha, pelo UOL, para discutir temas urbanos da cidade. A equipe dele chegou lá alegando problemas de agenda e que o Datena vai fazer uma visita ao centro de São Paulo, que tem algo melhor a fazer. Agora, sinceramente, Datena e desistência parecem sinônimos, né, Mota? Ele desistiu de ir na sabatina da Folha, até porque lá ele não vai ter com quem brigar, pelo visto. O que você acha? Um comentário muito difícil de fazer esse, Marinho. O que eu posso dizer é o seguinte: todo mundo quer estar do lado de quem vai ganhar. Para os participantes de uma disputa eleitoral, isso é o que faz a maior diferença. Quando você tem uma eleição, como essa de São Paulo ou qualquer outra, você tem geralmente 2 candidatos que realmente têm chance de ganhar. Às vezes 3 candidatos. O resto está ali por uma variedade de razões. Ocupar espaço, porque uma campanha movimenta uma boa verba, essa verba pode ser distribuída de várias maneiras, para aumentar a votação do candidato na próxima eleição para deputado ou deputada, por exemplo. Agora, quando a gente chega nesse ponto onde nós chegamos, a pergunta é: quem vai ganhar? E essa pessoa vai naturalmente atrair
o maior número de aliados nesse momento. Vão se esquecer as ideias, as ideologias, os compromissos, aqueles discursos inflamados. O que importa é responder a esta pergunta: quem vai ser o próximo prefeito de São Paulo?